aprender clonagem também. Não vou clonar ninguém, mas eu quero esses conhecimentos, né? Pô, eu não preciso mais jogar o óvulo fora e eu posso ter uma certa liberdade com os embriões, né? E a minha intenção é exatamente influenciar as pessoas que estão formando para que elas não tenham medo de seguir os seus sonhos, né? A palavra impossível para ele não existe. Filho de alfaiate e um dos pioneiros na área de reprodução humana, foi um dos pioneiros a conseguir uma gestação por fertilização in vitro no país. Dr. Gilberto Amodin tem 45 anos de profissão e já ajudou milhares de mulheres a serem mães. Também evitou que dezenas de bebês nascessem paraplégicos por meio da cirurgia fetal uterina, técnica que foi o pioneiro no Brasil. Foi pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, onde concluiu mestrado e doutorado. Dr. Amodin tem seu trabalho como a coisa que mais gosta na vida. Para fazê-lo com excelência, ele montou um hospital próprio, o Hospital Amodin, e também construiu 3 fábricas para produzir insumos para os tratamentos que oferece. Quando o assunto é investimentos, ele conta com a ajuda de um assessor da SVN Investimentos para administrar a carteira, que tem como objetivo proteger seus recursos das incertezas do Brasil. Bom, acho que primeiro de tudo, muito obrigado por topar esse desafio com a gente. Eu brinquei com os meninos que não tem como ter uma subjetividade melhor do que alguém que trabalha com fertilização in vitro ser o primeiro a ser entrevistado por a gente, que é o projeto inicial, é a primeira entrevista que a gente está fazendo. Eu acho que antes de mais nada eu queria ouvir um pouquinho do senhor, da história, né? O porquê escolher a medicina, quando que o senhor decidiu, falou, pô, vou fazer medicina. Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história desde lá de trás da escolha por medicina. Bom, a escolha da medicina não foi realmente uma coisa consciente, porque um adolescente, né, de 15 anos de idade não tem condição de fazer uma escolha dessa, né? Mas como eu morava em Cianorte e o ensino ia só até o ginasial, através de um colégio de padres que se chamava La Salle, que nem existe mais hoje, né? Você terminava o ginasial e você ou trabalhava ou você tinha que sair fora para estudar. E o meu pai falou, você vai trabalhar ou você vai estudar, né? Eu falei, quais as opções que eu tenho que trabalhar? Ele falou, bom, uma das opções é você dirigir um dos caminhões que nós temos. Eu falei, não, eu fico com a outra. A outra é a medicina. Eu falei, não, então eu acho que eu vou ficar com essa, né? Aí foi muito engraçado, porque falou, não vai te faltar nada, vou te dar sempre o que você precisa, mas você vai procurar os colégios, eu não tenho como andar com você. Eu lembro que eu peguei um ônibus em Cianorte e vim a Maringá, não gostei muito e fui a Londrina. Eu falei, aqui já está meio longe, né? Aí eu saí andando na cidade de Londrina e perguntando para a população onde era o melhor colégio da cidade. E todo mundo me indicou Marista. Então eu acabei indo para o Marista, onde fiz o primeiro ano de colegial, depois fui para Curitiba e aí foi a medicina, né? E optei por fazer a medicina em Montes Claros, onde eu fui muito feliz lá. E daí o resto são consequências, né, do que vai acontecendo na sua vida. É muito difícil um jovem de 15, 20 anos fazer um planejamento de 10 anos, né? Hoje nós fazemos isso, mas não naquela época. Exatamente, eu falo a mesma coisa, que é muito difícil você com 16, 17 anos escolher qual que vai ser o futuro da sua vida, na sua vida praticamente inteira, né? E por que da fertilização? Por que o senhor escolheu essa área de Na realidade, eu quando formei, eu estava muito inseguro do que fazer, porque eu formei muito jovem, então eu fui o aluno dos meninos mais jovem da turma e a mulher das meninas mais jovem da turma, né? Nós formamos em medicina com 22 anos. Quer dizer, 22 anos também são 2 crianças, né? E eu tinha uma ideologia de fazer otorrinolaringologia, talvez porque eu tenho um irmão surdo e mudo, e talvez eu tinha um desejo inconsciente de resolver o problema dele, né? E eu estava tão inseguro que eu estava fazendo especialização de otorrinolaringologia num hospital, ginecologia no outro e obstetrícia no outro. É uma coisa extrema. E a minha mulher foi fazer pediatria, né? E já no primeiro mês de pediatria, ela falou assim, não é essa pediatria que eu quero, não. Eu quero ter a pediatria de criança bonitinha e tal, isso eu não quero, não. E ela largou a residência de pediatria e ficou sem opção nenhuma. Ela foi convidada por uns amigos nossos para fazer oftalmologia, que foi extremamente acertado. E depois eu vi que esse negócio de eu estava agindo mais por amor ao meu irmão, talvez, né? Mas que não seria correto também sacrificar a minha vida nesse ideal. E eu estava gostando muito da ginecologia obstetrícia, né? Então eu fiz primariamente ginecologia obstetrícia, mesmo porque não existia reprodução. Aí quando eu saí do Rio de Janeiro, que eu fiz Rio de Janeiro, eu fui para trabalhar em Umuarama. Sua mãe quem era? Foi em 78. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, né? Eu fui para Umuarama, para trabalhar em Umuarama, e entrei num grupo grande que estava começando e fazendo ginecologia obstetrícia, né? E daí nasceu a Lois Brown, que foi o primeiro bebê de proveta nos Estados Unidos. 79. E foi uma coisa alarmante, né? Porque passou no Fantástico, né? E eu olhei aquele negócio e eu fiquei maravilhado com aquilo e começando a pensar como que os caras conseguiram fazer isso, né? Porque de alguma maneira eles conseguiram pegar um óvulo, eles conseguiram colocar num ambiente artificial, conseguiram colocar o espermatozoide, conseguiram esperar isso virar um embrião
e depois voltar. Isso é uma coisa incrível, né? Ninguém nunca tinha falado sobre isso, né? E daí eu decidi, eu falei, é isso que eu quero fazer, e eu vou fazer isso. E foi meio paranoico na época, a minha mulher me falou, mas você tá me ficando louco, né? Os dois caras que fizeram na Inglaterra agora, Steptoe e Edwards, né? Já morreram os dois. Mas os caras lutaram não sei quantos anos para fazer, nós não conseguimos nem chegar perto deles, como é que vai fazer? Realmente, não conseguia. Falei, não, eu vou fazer isso. E daí eu comecei a pesquisar, por pesquisa própria primeiro, né? Foi um caminho bastante árduo, bastante difícil, né? Eu li um artigo aqui, um artigo ali, às vezes um científico, às vezes e você vai pegando peças, né? Você vai montando o seu tabuleiro. Fazendo aquele Frankenstein, né? De informações, né? Até que eu levei uma sorte muito grande, depois de uma insistência de 2 anos, eu consegui fazer com que o Jairo Garcia me recebesse. O Jairo Garcia era um colombiano que tinha feito residência no Johns Hopkins, em Baltimore, que era o melhor centro do mundo nessa época de ginecologia, né? E ele tinha sido um dos melhores residentes. E o médico de lá, que era o Dr. Johnson, Howard Johnson, convidou, ele falou, eu vou fazer um protocolo de fertilização igual fizeram na Inglaterra aqui. Mas o John Hopkins não quer que faz lá, porque ele é um hospital de nome mundial, e ele acha que isso não vai dar nada e pode comprometer o nome do hospital. Tanto é que ele teve que sair do John Hopkins. Aí foi na Universidade da Virgínia. Aí a Universidade da Virgínia falou assim, nós te aceitamos, te damos até um espaço para você fazer do outro lado da rua, tá? Mas você não fala nada do nome da universidade. Deu espaço, mas ele não tinha dinheiro. E lá nos Estados Unidos muito comum, ele foi num programa de televisão e deu uma entrevista falando que ele queria fazer isso, mas que ele não tinha capital para isso. Uma pessoa entrou de maneira anônima e doou $1 milhão para ele na época. Então ele chamou os melhores residentes, que o Jairo Garcia era um deles, e montou, ele falou, o Jairo Garcia já estava trabalhando na Colômbia, em Medellín, ele já tinha acabado a residência dele, né? Falou, eu quero que você volte para fazer o projeto. Esse projeto pode não dar em nada, você vai perder seu tempo, não posso pagar muita coisa, mas se der alguma coisa, eu vou te dar projeção também. E o Jairo Garcia encarou. E daí eu falei, não, eu tenho que me aproximar deles. O Jones era muito difícil chegar perto dele, era ele, a mulher dele, a esposa dele, né? A Georgiana Jones, uma mulher maravilhosa, né? Que mais conheceu ginecologia. Eu estudei na faculdade no livro deles, né? Eu falei, não, então eu vou mirar no Jairo, que o Jairo vai ser um cara da América Latina, conhece as nossas dores também, né? E ele vai ser mais sensível à minha argumentação. Tanto que a primeira vez que eu falei com ele foi num congresso no Rio de Janeiro. Ele falou para mandar o currículo, que ia analisar a possibilidade de eu ir para lá. E eu, naquela época, fazia datilografia. Eu mandei o currículo e não tive resposta nenhuma. E fiquei muito deprimido. E no outro ano ele ia para Buenos Aires. Eu falei, eu vou pegar ele em Buenos Aires. Mas agora eu não vou mais falar com ele no congresso. Eu descobri o hotel que ele estava, fui lá no hotel dele, conversei com os porteiros, me deixaram, eu fiquei na porta do quarto dele, fiquei sentado no chão. Ele chegou 1h da manhã, porque ele era homenageado e tal. Aí eu falei com ele, você lembra de mim? Ele olhou, eu falei, eu compreendo que você não vai se lembrar. Aí eu expliquei, eu sou o médico do Rio de Janeiro, aconteceu isso, não sei o quê, vagamente. Eu, pois é, agora eu estou aqui novamente. Se você não me der uma oportunidade, você sabe que eu sou da América Latina como você, isso é muito difícil para a gente, né? E se você não me der uma oportunidade, você está praticamente encerrando uma paixão que eu tenho, né? E se você pode me dar essa oportunidade, então me dá, mas me dá, né? Então não faça o que você fez outra vez, né? Ele falou assim, tá bom, me manda o currículo outra vez, que agora eu te prometo que eu respondo. Aí eu mandei, e realmente ele respondeu, aquela época por carta, né? Falou assim, o hospital te aceitou aqui por 2 dias. Eu falei, nossa, eu tive que economizar tudo que eu ganhava com aquela época era INPS, hoje INSS. Eu trabalhava pelo INPS, né? E eu economizei 2 anos que eu iria gastar em 2 dias. Mas eu falei, é isso ou nada, né? Aí eu fui para lá, praticamente amanheci aqui no hospital, e eu queria ver o que a enfermeira fazia, queria ver tudo que tinha de material, de equipamento, de aula 4. Mas ele foi assim um cara extremamente maravilhoso. Ele falou assim comigo, ó, de manhã eu vou para a sala de coleta, você vem comigo, fica no cantinho, não fala nada, porque as pacientes são todos pacientes particulares, depois você vai ter a oportunidade de perguntar, mas você só olha. Tá bom. Mas eu era louco para ver o que acontecia no laboratório de fertilização in vitro, porque eu sabia que o segredo estava lá, né? Não na coleta. Na coleta pegava o tubinho, entrava por uma porta e sumia, né? Eu falei, não, mas o óvulo onde é que foi? O que fizeram com ele, né? Onde é que colocaram ele, né? Aí
Ao meio-dia, ele me levou para almoçar na cafeteria do hospital. Eu falei para ele, olha, foi maravilhoso, lógico, muito mais do que eu esperava, mas eu gostaria muito de conhecer o laboratório, né? Ele falou, pô, a chefe do laboratório é a Lucinda, ela é muito rigorosa, mas nós podemos conversar com ela. Se ela aceitar, tudo bem. Aí conversamos com ela estava no refeitório mesmo, ela acho que gostou de mim por alguma razão. Falou, não tem problema não, eu te levo, mas você vai esperar o momento oportuno, né? E você tem que ficar quietinho também, olhando. E eu fui, e daí aí eu vi o que se fazia com óbito, fazia com o espermatozoide. Eu falei, Lucinda, eu preciso ter acesso a esse tipo de material, né? Meio, placa, cultura, incubadora, tudo. E ela foi extremamente gentil. Ela me deu todos os endereços onde se comprava, o que você produzia, como que Naquela se época, fazia. imagino que a produção era super restrita, eram poucos lugares. Não, era dificílimo, né? E outra coisa, importação, pensa fazer importação naquela época, né? Eu praticamente contrabandeava. Enchia a mala e vinha, né? E rezando para você pegou na revenda. E comprava por um ano, né? E daí no segundo dia, que era o meu último dia, eu falei com o Jair, bom, então amanhã quer dizer que eu não posso vir mais, né? Você me falou 2 dias. Ele falou, você gostou? Eu falei, lógico, adorei. Ele falou, não, pode ficar o quanto você quiser. E pode voltar quando você quiser. Aí eu não parei de voltar mais, né? Aí foi uma experiência quase 10 ou 12 anos, que eu ia todos os anos, né? Então eu devo muito a eles. Eu tô escutando a história e assim, eu fico admirado porque é como se a gente participasse nessa entrevista da história da fertilização in vitro. Querendo ou não, a gente está ouvindo de quem foi um dos pioneiros, os primeiros ali a estarem... Nessa época, na realidade, existiam 3 serviços que estavam começando no Brasil, né? Tinha eu que estava em Umuarama, que era talvez o mais humilde de todos, né? O Dr. Nilson Donadil, que estava dentro da Santa Casa de São Paulo, mas ele tinha um problema seríssimo por estar dentro da Santa Casa de São Paulo. Ele fazia, mas as freiras caiu de pau em cima dele, né? E o Nakamura, que era o cara mais abastado que tinha, né? E que realmente tinha condição de fazer tudo. E a gente estava numa corrida, tá? E como eu vi que eu tinha uma boa possibilidade de talvez perder essa corrida, eu comecei a publicar meus trabalhos muito precocemente. Tanto é que o primeiro embrião publicado no Brasil foi meu. O primeiro acompanhamento ecográfico que se fez no Brasil foi meu, né? Então eles viram que eu estava publicando, que eu estava avançando também, né? E daí o Nakamura fez um acordo com o Trauson, que era um embriologista de uma equipe da Austrália. Ele falou, eu pago para vocês virem aqui em São Paulo, montar tudo para nós e fazer as nossas primeiras pacientes. E o Trauson veio. O Trauson é um cara respeitado no mundo inteiro. O Trauson veio, fez os 10 primeiros casos com ele, foi aquele fatídico onde morreu uma das pacientes, né? Então a primeira gravidez, na realidade, foi dele, feito pelo Trauson, da equipe australiana, né? E depois o segundo foi o nosso. Do Nakamura também nasceu logo em seguida, né? É engraçado que 25 anos depois, eu consegui me aproximar muito do Trauson. Mas eu consegui assim, de maneira espontânea, não foi uma coisa planejada, né? E o Trauson foi maravilhoso, até que eu trouxe ele aqui em Maringá. Ele conheceu o nosso laboratório, deu um monte de dica, depois eu levei ele para passear em Bonito. Aí ficamos muito amigos, eu fui na Califórnia visitá-lo, né? Porque ele estava coordenando o Centro de Célula-Tronco da Califórnia, né? Aí eu perguntei para ele, falei assim, Trauson, mas quando Nakamura te levou, quanto foi que ele pagou para você, né? Ele falou assim, você não vai acreditar, mas não pagou nada. Eu levei todos os meios de cultura, agulha, tudo da Austrália, e não pagou nada. Ele falou, você podia ter me convidado, eu iria. Mas quem imaginar, né? Você não ia imaginar uma coisa dessa, né? E aí, quando o senhor voltou lá daquela experiência no laboratório, como é que foi começar tudo aqui no... Porque essa época pegou bem o centro da hiperinflação no Brasil, né? Que eu estava olhando as datas, pegou bem essa época. Como é que foi colocar assim, bater o pé e falar, não, eu vou montar um negócio que vai ser a paixão da minha vida no meio de uma época tão complexa como era... Na realidade, a gente pensa um pouco diferente de vocês, entendeu? A gente não pensa em montar o negócio. Se você pensar em montar negócio, você não monta nada, tá? Então eu falo, não, eu estou correndo atrás de uma paixão, não quero nem saber. Por exemplo, para fazer o meio de cultura, eu precisava de uma água que eu sabia que ela precisava ser pentadestilada, quer dizer, destilada 5 vezes, tá? Falei, onde é que eu compro essa água, né? Não existe. Falei, bom, na minha santa ingenuidade, eu vou comprar um destilador e vou destilar 5 vezes, tá? Comprei um destilador, veio ele, comum, de metal, tá? Aí você coloca, o destilador é o quê? É uma água que você coloca lá dentro, ela ferve, faz o vapor, passa pela ela sai. Tá? Só que você começa com 20 litros, aí cai 18. Depois na segunda vez cai 15. Depois na segunda vez vai cair 10, né? Então a gente acabava com 2 litros no final. Só que o destilador, se você
não estiver atento e você trocar a água na hora que ele está fervendo, ele queima. Então eu passava a noite vendo o destilador destilar. Quer dizer, vai acabar. Eu levava 2 dias para destilar essa água. E eu vi que os meios de cultura não ficavam legal. Eu falei, não tem alguma coisa errada, não é possível, né? Aí depois que eu fui descobrir que o destilador não podia ser de metal. Tinha que ser de vidro. Porque o metal, ele solta resíduo e o meio de cultura realmente não fica adequado. Mas até descobrir isso, eu perdi muita dor de sol e perdi dinheiro também, né? Porque eu peguei esse e joguei fora. E você não pode pensar em dinheiro, pensar em lucro, pensar em usar. Se você colocar isso como ponto, você não vai a lugar nenhum. E ela fala, não, é minha paixão, eu vou fazer, e se algum dia der dinheiro, vai ser consequência. E realmente foi o que acabou acontecendo, né? Lógico que depois eu fui me equilibrando, eu fui conseguindo comprar as incubadoras modernas, os equipamentos modernos, né? Aí tudo que eu ganhava, eu gastava nisso. E era muito interessante, porque tinha um outro ginecologista que chegou junto comigo em Moral. E ele resolveu ser fazendeiro, que é o que a maioria fazia, né? E ele sempre me enchia o saco. Ele falou assim, ô Almudinho, já comprei mais uma fazenda, e você? Eu falei, comprei mais uma incubadora. Incrível. Né? Essa história é incrível, assim, porque realmente a gente vê que as histórias mais legais de sucesso são quem realmente tinha paixão por alguma coisa na vida, foi atrás, e aí o dinheiro, obviamente, veio como consequência, né? Na realidade, no ramo de vocês acontece a mesma coisa, né? O amigo de vocês lá que fundou a XP foi mais ou menos isso, que é um cara visionário, né? Ele apostou numa visão e encarou e foi com tudo, né? Exatamente. Ele achava que ia dar dinheiro, mas ele podia ter quebrado a cara também e acabar de nada, né? Exatamente. Mas um cara extremamente competente, né? E soube fazer uma equipe muito boa, soube se associar a pessoas como a vocês, né? E se tornou uma figura quase lendária. Deu muito certo, graças a Deus deu muito certo. Né? Eu saí da XP, eu trabalhei um tempo lá, saí da XP para vir aqui para Maringá em 2016. Graças a Deus deu tudo certo, deu para caminhar bem no processo. E como é que o senhor conciliou depois, obviamente, ao longo desse processo, como é que o senhor conciliou a vida de médico e empresário? Porque, querendo ou não, o senhor é empresário. No hospital, o senhor fundou no meio da pandemia a Engamed, que foi em agosto 20, se não me engano. Então foi não, já tinha antes. Já tinha antes. Na realidade, não é que eu virei empresário, não foi isso daí. Todo o material que nós trazíamos era importado. Né? E como você disse mesmo, com a hiperinflação, virou uma loucura. Né? Nós passamos de uma época, eu lembro até hoje, o dólar era 1 para 1, de repente passou para 1 para 80. Né? Na realidade, a Engamed nasceu com a minha mulher, nem foi comigo. Tá? Porque a Edna, ela sempre foi muito primorosa nas cirurgias dela. Então, ela sempre usou o material descartável para ela fazer a cirurgia dela. Ela nunca aceitou colocar paninho no paciente dela. Ela falou, eu tenho 0 de infecção em 40 anos de cirurgia oftalmológica. E esse é um dos cuidados que eu faço. E ela usava um campo, que era um campo oftalmológico, né? E esse campo era importado. Né? E daí, de repente, deu essa virada do dólar. Eu falei para ela, nós não conseguimos passar isso no custo da cirurgia. Você tem que usar paninho, não tem jeito. Ela falou, eu não vou usar. E eu falei, o que você quer que eu faça? Eu quero que você faça o campo. Pô, não é tão simples assim, né? Aí eu comecei a pesquisar mais para ajudá-la. E acabamos fazendo. Mas daí você não pode fazer um campo e colocar lá. Você tem normas hoje com a Anvisa, graças a Deus, né? Quando eu comecei, não tinha essa agência reguladora, tá? Então eu fiz coisas no meu princípio, por exemplo, que hoje não faria nunca, ninguém faria, né? Hoje tem a Anvisa que é extremamente rigorosa, né? E ela tem o poder de polícia, inclusive. Sim. Aí eu acabei fabricando campo, uma fabriquinha pequena de campo para ela, e ela sempre fazia um congresso aqui em Maringá. Ela fez durante quase 20 anos e trazia médicos do Brasil inteiro, inclusive do exterior. E tinha cirurgia ao vivo. Eles faziam cirurgia ensinando a cirurgia. E os médicos que vinham de fora começaram a ver os campos. Eu falei, mas de onde que é esse campo aqui, né? Aí nós só falamos, não, mas você não faz para mim também? Você não faz para mim também? Eu falei, poxa, se você comprar, eu vou adorar, né? Porque fazer só para ela está saindo muito caro. Então as coisas foi levando como uma necessidade, né? Aí depois veio a reprodução. Eu não tinha mais como trazer material dos Estados Unidos fazendo contrabando, literalmente, né? Por causa do volume, imagina. Por causa do volume. Eu falei, uma hora, eu me sentia muito mal, sabe? Você passar no alfândega, morrer de medo, você pega e fala, pô, eu tô levando ciência pro meu país e de repente eu vou ser taxado de ladrão, né? Aí eu, graças a Deus, ou Deus vai colocando as pessoas certas no nosso caminho, né? Eu comecei a conhecer engenheiros, tá? Que trabalhavam com outros artigos, mas que eram, por exemplo, injeção plástica, né? E eu fui falando, você não consegue me ajudar com isso aí? Eu falei, não consigo. E são pessoas que se doaram realmente, sem ganhar nada, né? Aí nós fomos
bom, criando os moldes, comprando injetora, fazendo a supressão. Esses moldes são caros, né? Aí começamos a fazer a parte de labor, aí fazer a parte de meios, que eu já tinha uma experiência muito grande, né? E aí foi acoplando a reprodução com oftalmologia, né? Depois veio a urologia, que são as 3 linhas que nós trabalhamos hoje. Então, no final das contas, começou como algo interno, produção interna, e aí hoje o senhor já exporta para América do Sul? Não, nós estamos começando a entrar agora para exportação. Nós já estamos exportando para a Argentina, né? E estamos começando a fazer o CA agora para entrar na Europa, né? E estamos nos preparando para o ano que vem começar a entrar na América Latina pelo Peru, né? Que já vai ter um congresso, mas já vamos apresentar os produtos nesse congresso aqui no Peru já. Eu conversando com os meninos aqui, eu fiquei sabendo que tem umas histórias de criação bem mais interessantes, assim, no sentido de instrumentação cirúrgica que o senhor criou e colocou em produção. Queria que o senhor contasse essa história para a gente. Não, na realidade, na realidade, a instrumentação cirúrgica foi aquelas coisas que acontecem na vida que você não compreende por que acontece, né? Eu já estava aqui em Maringá, já tinham vários trabalhos publicados, então, quer dizer, as pessoas que eram da ginecologia, obstetrícia e da reprodução me conheciam, porque liam os trabalhos, né? E num final de ano, tipo 22 de dezembro, quer dizer, a clínica não está trabalhando, mas você vai lá para arrumar papéis, arrumar alguma coisa. Organizar para o próximo ano, né? A minha secretária virou para mim e falou assim, tem um professor de São Paulo aí que quer falar com o senhor. Eu falei, nossa, não tem nada a ver com São Paulo, né? Porque eu fiz Rio de Janeiro e depois fiz Estados Unidos, né? Aí, um professor que acabou me tornando um grande amigo, que é Fernandes Antônio Moron, que é, na minha opinião, talvez o maior fetólogo que tenha aqui no Brasil, né? Aí ele se apresentou, eu vim aqui passar o final de ano com a minha família em Cornélio Procópio, e eu tô com o saco cheio de ficar lá, e eu já li seus trabalhos, eu resolvi vir aqui te conhecer. Pô, que legal, né? Ele falou, já li os trabalhos seus e tal, você tá fazendo alguma coisa agora? E eu tava fazendo. Aí eu mostrei para ele o que eu tava fazendo, no seu laboratório. Ele falou, nossa, mas você tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui num espaço pequeno, né? Tal. Ele falou assim, ó, eu sou chefe da pós-graduação da Unifesp. Você não quer fazer pós-graduação? Eu pensei e falei, para quê? Para dar aula? Eu não gosto da aula, odeio dar aula, hein? Não quero não. Ele falou, rapaz, mas não é que você vai dar aula, né? Veja bem, você faz um mestrado, um doutorado, aí pega pela vaidade, sabe? Só você publica um trabalho nos Estados Unidos, a gente já publicava fora, né? Se você colocar que você é médico é uma coisa, você colocar que você é PhD, as pessoas te olham diferente. Aí conversei com a minha mulher, falei assim, o que você acha? Falei, o negócio está caindo no teu colo. Tem um monte de corre atrás disso, né? E você não vai? Tá, então eu vou falar para ele que eu vou aceitar. Ele falou, mas só que tem uma condição, eu não tenho como ficar lá em São Paulo. Eu falei, não tem problema nenhum. Você faz toda a experiência aqui, o seu planejamento aqui, você só tem que ir lá fazer os créditos que são obrigatórios. Tem algumas aulas que você tem que fazer, mas a sua pesquisa, tudo desenvolve aqui. Nós aprovamos tudo. Você escolhe o assunto que você quer fazer. Aí eu comecei a fazer. Eu ia para São Paulo, assistia 2 aulas de deontologia médica, ética médica, iniciação à pesquisa científica, né? Que são créditos que você tem que fazer, né? Então eu pegava o aviãozinho da Rio Sul no aeroporto antigo aqui, chegava lá, assistia as aulas e só voltava à noite, né? Porque tinha um voo de manhã e uma noite, né? Aí uma dessas idas, eu tinha terminado minha aula, aí ele falou assim para mim, daí já acabou a aula, eu falei, já, e o que você vai fazer agora? Eu falei, vou passear no shopping, vou ver um cinema, até a hora do meu avião, né? Aí ele falou, você não quer assistir uma cirurgia fetal? Eu falei, o que é cirurgia fetal? Nós vamos operar um nenê dentro da barriga da mãe. Nossa, como é que vocês vão fazer isso? Só é uma cirurgia de válvula de uretra posterior. E o que é isso? O neném está sendo gerado na barriga da mãe e a uretra está entupida. Então a urina filtra pelos rins, desce para a bexiga e não tem como escoar. Então ela fica represada de modo que vai destruir os rins da criança. Quando a criança nascer, vai nascer sem rins e ela vai morrer. Eu falei, o que você vai fazer? Vou colocar um pigtail, vou colocar uma derivação da bexiga para a bolsa de água. Vai ser lá no Santa Joana. Mas não tem nada para fazer mesmo? Depois eu te levo para jantar? Eu falei, tá bom. Aí nós fomos lá. Aí eu vi a cirurgia, fiquei na minha quieto. Pô, eu estava mexendo com uma tecnologia de pegar o espermatozoide pelo rabinho. Então você vê, né? Aí o cara vem com a mulher grávida, pega um trocado e enfia na barriga da mãe, atravessa o útero, atravessa a bexiga do bebê. E daí, não, ele não opera, né? Só enfia o pigtail só, né? E aí, daí fica um pigtail e um cateterzinho. Fica metade dentro da bexiga, metade na bolsa amniótica. Então fica drenando a urina da bexiga para a bolsa amniótica, né? Não resolveu o problema. Ele fez uma derivação periódica, né? Mas eu pensei comigo mesmo. Eu falei, esse negócio não vai dar certo, né?
acabou a cirurgia e tal. Saímos, ele falou, o que você achou da cirurgia? Eu falei, cara, não achei nada. Pô, não é minha especialidade, seria até imaturidade minha falar alguma coisa, né? Não, mas você é meu amigo, eu quero sua opinião como amigo. Eu falei, cara, mas eu não posso falar, pô, você lembra, eu faço reprodução, não faço medicina fetal, né? Não, mas fala assim, é só a sua opinião. Eu pensei, eu falei assim, você quer que eu seja honesto ou seja gentil? Eu falei, honesto. Eu falei, achei uma porcaria. Por quê? Eu falei, sei lá, meu, esse neném vai mexer lá, não fica quieto, esse negócio vai sair do lugar. Ele falou, vai mesmo. Eu falei, daí? Aí eu coloco outro. E eu falei, você tá doido? Ele falou, tá, e qual que seria a solução que você acha? Eu falei, não sei, cara, mas qual é o problema? Tem uma trava. Abre um buraco, pô, deixa o menino urinar. Eu falei, verdade. Essa aí seria a solução definitiva. Você vai me ajudar a arrumar essa solução. Eu falei, você tá me gozando? Eu não tenho nada a ver com isso, por que é isso? Não, você vai me ajudar a arrumar essa solução. Eu falei, bom, você tá me sacaneando, pô. O que é isso? Não, tá lançado o desafio. Mas aqui lá mexeu muito comigo, sabe? E eu vim embora no avião, eu vim muito bravo, sabe? Eu falei, mas que caramba, meu, o cara foi me dar um abacaxi, não tem nada a ver com isso, pô. Mas eu vim. Aí eu cheguei, comecei a pensar. Falei, nós vamos resolver essa porcaria, tá? Aí eu tinha uma enfermeira que trabalhou comigo 20 anos, né? 40 anos, 42 anos que ela aposentou. Aí eu falei para ela, Luísa, vai no açougue e compra uma bexiga de porco. Tá, ela foi, trouxe a bexiga de porco, falei, agora vamos fazer uma caixa preta. Peguei uma caixa de isopor, coloquei dentro da caixa de isopor, amarrei a uretra, né? Falei assim, bom, já dá para ver como é que é no nenê, né? Como é que é o Eu sistema? falei, agora como é que eu vou entrar para abrir essa uretra? Eu falei, bom, a gente precisa de um endoscópio. Mas o endoscópio que eu tinha era para fazer laparoscopia, era de 1 centímetro. Eu falei, não dá, né? Aí escrevi para escrito para que é uma fabricante do mundo na Alemanha. Porque eu sou da universidade, para fazer uma pesquisa e tal. Tudo em carta, né? Em carta. Não tinha nem fax, A dificuldade era... Aí eles responderam, falaram, nós estamos fazendo um fetoscópio de 1 milímetro, com canal de trabalho de 0,5, para um pesquisador da Inglaterra. Se for para pesquisa na universidade, nós te vendemos pelo preço de custo, que é $4.500. Falei, pode mandar. Aí eles mandaram para mim. E eu tenho um deles, eu queimei 2. Aí veio, eu entrava com ele, mas quando você entra, aí você bota a imagem na televisão e a bexiga dentro da caixa de isopor, a tampada, é como se fosse a bexiga do nenê. Então eu entrava lá dentro, mas você vê um treco ali, aí você tem que achar a uretra. Quer dizer, imagina você olhar para uma ótica de 1 milímetro. Qual era a idade fetal da 22 semanas. 22 semanas? Mas você olhar para uma ótica de 1 milímetro, é a mesma coisa eu colocar você com o nariz na parede e fazer um ponto lá na coisa para dar você procurar, entendeu? Ah. Então eu fiquei 2 meses fazendo esse movimento, até que eu comecei a decorar as estrias da bexiga e falei, não, agora eu abro. Eu achei, pelo menos eu acho. Eu entrava, 2 minutos eu achava. Isso é resolvido. Agora como é que eu vou abrir o buraco, né? Aí foi pesquisar, tinha gente fazendo isso. Tinha um cara nos Estados Unidos, estava tentando também, usando um laser de argônio. Custava $1 milhão. Entendeu? O que eu tenho? Eu só tinha um cautério de alta frequência. Ainda bem que um cautério é uma coisa que queima, né? Então, da alta frequência, você tem 2 variáveis que você pode regular. A intensidade do pulso e o quanto tempo você usa. Aí dá a temperatura, né? Mas como é que eu ia fazer uma haste para chegar lá no nenê com um canalzinho? Tinha um buraquinho de 0,5 milímetros. Aí eu comecei a escrever para várias indústrias de hastes inoxidáveis na Suíça, explicando o motivo do que eu precisava. Aí uma delas respondeu e me mandou 2 metros de uma haste de 0,25 milímetros. Aí quando eu recebi a haste, agora eu acho que eu abro esse negócio. Mas é uma haste, você tem que energizar uma ponta para cauterizar na outra. E como é que você pega nela? Ela vai dar choque. Sim. Aí eu comprei um termocolível. Você sabe o que é um termocolível, né? Não. Um termocolível é tipo esse negocinho que encaixa em fio. Ah, sim. Aí você coloca, vai com um secador de cabelo, entendeu? Ele vai e abraça, né? Deixei só a pontinha e energizei a outra. Aí coloquei um termômetro de alta sensibilidade dentro da... Aí eu ia lá, falava para a Luísa, pisa no cautério. Ela pisava, a temperatura chegava a 80 graus. Eu falei, ok, botei. Eu tinha que chegar no máximo a 60. Aí eu fui regulando frequência, até que eu consegui, falei, agora eu abro. Mas isso daí se passaram 8 meses, 6 a 8 meses mais ou menos. Mas eu nunca falei nada para ele. Então eu nem toquei mais no assunto. Foi uns 6 a 8 meses, aí eu falei para ele assim, lembra daquele desafio que você lançou? Então acho nele que eu vou fazer a cirurgia. Ele falou, como vai fazer a cirurgia?
Você não falou que eu tinha que arrumar a solução? Eu arrumei. Nós vamos fazer no Santa Joana, eu quero uma sala específica só para nós e quero 3 câmeras no ambiente. Quero uma câmera no ultrassom, quero uma câmera que pega o ambiente, eu quero uma câmera que pega o endoscópio. E era aquela fitona enorme ainda. Aí eu falei, você coloca dentro da bexiga e deixa que o resto eu faço. Eu expliquei para ele como é que era, ele entendeu, eu saí daqui com um monte de mala, de levando equipamento. Falei, me dá amanhã para me montar o centro cirúrgico e à tarde a gente faz cirurgia. Tá legal. Cheguei lá, montei tudo. Eu não quero mais ninguém não, só nós, tá? Tá legal. Só eu e o anestesista e a enfermagem. Eu não queria curioso. Aí entramos. Foi uma cirurgia assim incrível, porque eu achei no 3º pulso eu consegui abrir a uretra. E documentou porque viu o jato de urina passando pelo pipi do neném. Era o mesmo diagnóstico do primeiro bebê ali. Essa, na realidade, foi a primeira cirurgia fetal endoscópica do mundo. Essa foi realmente do mundo. Aí foi uma cirurgia sensacional, né? Aí eu peguei as fitas, eu trouxe embora, não falei nada para ele, nós editamos as fitas aqui, fizemos, e eu mandei ela para a competição no American Fertility Society. E eu fui apresentar como tema livre. E quando nós chegamos lá, nós ganhamos o primeiro prêmio geral de iniciação à pesquisa, né? Foi muito bom. E eu trouxe o diploma e entreguei para ele. E eu coloquei todo mundo, né? E daí ele começou a me pedir mais coisa, né? Eu falei, cara, não tem nada a ver, eu não faço isso. Aí veio cirurgia fetal a céu aberto, veio pulmão, viu? Nós fizemos várias coisas, foi bastante interessante. Então essa foi a primeira, e o senhor sabe o número de pessoas de fetos que o senhor... Não, porque eu desenvolvia e passava para eles, né? Eu não vou fazer. Tanto é que eu cheguei aqui em Maringá e até tentei colocar um centro, sabe? Quando nós fizemos a cirurgia fetal a céu aberto e corrigia a espinha bífida. Então, uma criança que nasceria paralítica, você, teoricamente, daria a probabilidade dela não ser paralítica, né? E eu queria montar aqui, eu quis montar na Santa Casa, que era um hospital mais equipado na época. Mas eu precisava de uma equipe de neuro de apoio, né? Porque quem faz a cirurgia, na realidade, é o neuro. O obstetra abre o útero, expõe o bebê, ele vem, fecha a coluna, o neurologista, volta e a gente faz o resto todo. Eu não achei o neuro que topasse fazer isso. O neuro que eu convidei, ele falou assim, não, nós não acreditamos que você vai funcionar, não vai dar para nada. E é uma exposição muito grande pra gente. Cara. Aí eu falei, não vou fazer nada. Aí essa eu fiz com eles, 16 cirurgias. Treinamos um pessoal de São Bernardo do Campo. Tanto é que foi uma honra que me deram até me tornar cidadão benemérito de São Bernardo do Campo. Foi o que a gente treinou. E daí as equipes começaram a fazer, né? O intuito não era eu fazer essa medicina, era só trazer a tecnologia e torná-la viável, né? Impressionante. E foi muito legal, porque foi uma das maiores experiências que eu passei na minha vida. Porque se passaram 2 anos, já que eu não tinha mais contato com isso, eles me ligaram. Só nós estamos fazendo uma festinha aqui com as 16 crianças que nasceram que você fez a cirurgia. E a gente queria que você fosse. Então foi uma coisa assim excepcional. Marca. Foi impactante, né? Porque a maioria das crianças algumas ainda estavam com andadorzinho e tal, né? Mas deu para ver que nenhuma ficaria paraplégica, né? Aí você vê, esse realmente é o milagre da vida, né? Impressionante. E nunca pensamos, muito pelo contrário, cada cirurgia dessa tinha um custo para nós, né? E nós nunca cobramos nada de paciente nenhum, né? Depois, lógico, eles começaram a fazer a cirurgia cobrada e tal, mas essas 16 não. Mas valeu a pena, só ver as crianças já valeu a pena. Impressionante. Assim, a vida do senhor parece ter sido cheia de desafios ali na parte médica. Tem um que o senhor elegeria como assim, esse aqui realmente foi o desafio da minha vida, pode ser algum instrumento, cirurgia de algum paciente, alguma coisa que você falou, essa aqui realmente, eu fui para cirurgia, achei que não ia dar e no final deu tudo certo, ou achei que esse processo não ia funcionar. Não, na realidade, eu não encaro muito assim como desafio, sabe? Quando você é médico, você vive uma situação muito dúbia, porque ou você se acomoda numa situação onde você não consegue os resultados que você gostaria e fala, não, esse resultado é mesmo esse, né? Ou você fala assim, não, eu não estou contente com isso, nós temos que achar uma outra solução, né? E um dos grandes desafios pessoais, mais uma coisa pessoal minha, né? Quando eu estava fazendo a reprodução humana, a primeira coisa que eu comecei a pensar no início da reprodução humana, né? O que eu vou fazer com um embrião que for excedente, né? Se um casal abandonar um embrião na minha clínica, ou eles morrerem, tá? Ou eles chegarem e falarem que não querem mais filho, né? Então eu sempre tive um problema moral e religioso pessoal meu com isso daí.
E tanto é que eu falava para todas as pacientes, ó, nós não descartamos embrião, tá? Então, se sobrar um embrião, você só tem duas opções. Ou você recebe ou você doa para um outro casal. E naquele tempo as pessoas falaram, cara, quem é que vai querer receber o embrião do outro casal? Eu falei, um monte de gente que está na fila de adoção. Exatamente. É lógico, né? Então, mas daí eu colhia de uma paciente, por exemplo, 15 óvulos. O que a gente fazia? Fertilizava só 6, 7, jogava o resto no lixo. Porque nós não tínhamos tecnologia para congelar o óvulo, tá? E daí eu fiquei muito bravo com isso daí. Eu falei, não, eu só vou ter isso equilibrado quando eu conseguir ter a tecnologia de congelar óvulo, e daí eu não preciso passar mais essa dor de barriga toda, né? E daí eu comecei a desenvolver isso daí. E daí eu fiz uma parceria com um cientista austríaco, não, desculpa, húngaro, tá? Que estava trabalhando numa universidade de veterinária, uma cidadezinha que chama Aalborg, do interior da Dinamarca. E na época ele estava fazendo clonagem de porco. Eu falei, bom, eu vou aprender clonagem também. Não vou clonar ninguém, mas eu quero esses conhecimentos, né? E fui eu e minha embriologista, ele veio a ele, e ficamos um mês na universidade. E lá eu conversei com ele que eu queria desenvolver isso. E ele estava pensando nisso também. E nós acabamos desenvolvendo o meio de criopreservar os óvulos. Tanto é que hoje uma das fábricas vende para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro praticamente usa o nosso meio, né? E foi para mim um alívio muito grande, né? Porque falou assim, pô, eu não preciso mais jogar o óvulo fora e eu posso ter uma certa liberdade com os embriões, né? E ao mesmo tempo abriu oportunidade de preservação da fertilidade nas pacientes que não eram casadas ou que iam fazer tratamento de câncer, ia ter o seu ovário destruído, né? Então é difícil falar uma melhor, sabe? A que mais me deu uma emoção momentânea, sem sombra de dúvida, foi a cirurgia rectal a céu aberto, né? Essa era uma pergunta, o momento mais sublime. Não, porque você expor o bebê ali naquele momento, né? E você vê a criação. E aconteceu uma coisa muito interessante, que foi inesperada, porque o bebê, você abre, ele está numa posição, não está na posição que você quer. E você não tira o bebê do útero, é óbvio, né? Você abre um buraquinho. Porque se você tirar o bebê, você não coloca ele mais nunca lá dentro. Sim. Então você abre um buraquinho, você tem que encontrar a lesão para encontrar ali. E daí eu fico segurando por baixo o bebê fixo, tem que afastar o meu corpo para o neurocirurgião entrar. São 2 neurocirurgiões. E eu tenho que manter ele ali até ele terminar de fazer a cirurgia na espinha do bebê, né? Então, dependendo da posição que o bebê estava, eu tinha que colocar meu dedo e eu vinha aqui pela axila dele e puxava para rodar ele, entendeu? E ele trazia as costinhas, né? E numa dessas cirurgias, involuntariamente, quando eu puxei, a mãozinha saiu. Tá? Eu falei, poxa. Aí eu fui empurrar a mãozinha dele para dentro. Quando eu fui empurrar, ele pegou. Ele pegou meu dedo. Tanto é que eu fiquei paralisado. Assim, tem uma fotografia muito bonita nessa na época, né? Aí depois uma segunda foto, vem toda a equipe e coloca o dedo em cima da mãozinha do nenê, né? Então foi uma coisa inesperada. É incrível, até emocionante ouvir isso. Muito incrível. Nem sei o que falar agora depois dessa história, velho. Aí você fala assim, qual o preço que tem essa cirurgia? Não tem, né? Então, em termos de emoção, essa foi... Bom, obrigado por compartilhar essa história incrível. Pô, depois vocês cortam isso, hein? Bom, eu tenho 2 meninos em casa novos, então eu já me emociono por qualquer coisa assim. Eu sou uma pessoa que, com 2 crianças em casa... Não é. Então, quer dizer, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Pensa em termos financeiros. Não dá, né? Agora, em termos de satisfação profissional, sem sombra de dúvida, tem várias, né? Mas a criopreservação de ovários, sem sombra de dúvida, foi que me libertou, me deu a independência, a criopreservação de óvulo, né? Eu preciso carregar com uma angústia, né? Me deu, assim, foi uma procura, assim, mas muito importante. Tanto é que nós fizemos o primeiro curso da América Latina aqui em Maringá, lá na fazenda do Unicesumar, né? E treinamos, na época, acho que quase 40 clínicas, ensinando o protocolo, né? E logo depois disso, eu tive um outro desafio, que os desafios vêm sem você procurar, sabe? Uma mulher... Mas vem para quem tem capacidade de resolver. Uma mulher que eu tinha feito fertilização in vitro, ela tinha tido uma menina, tá? E teve a menina dela e foi embora, eu nunca mais a vi. Quando a menina estava com 6 anos, ela voltou no meu consultório. Eu falei, poxa, você quer fazer outro bebê? Né? Não, doutor, não quero. O senhor lembra da fulana que o senhor fez? Tal? Falei, lógico, sim, né?
Então, eu quero que o senhor me ajude com ela. Eu falei, mas ajudar o quê? Ela falou, senhor, foi feito o diagnóstico de leucemia nela. E nós vamos começar o tratamento de leucemia agora. E o médico já me avisou que tem uma grande chance de destruir o ovarinho dela. Então, minha filha tem 6 anos e eu já estou selando a vida dela para não ter filho. Eu falei, mas o que eu posso ajudar a senhora? Ela falou, eu quero que o senhor tire o ovário dela, congela e depois só coloca nela. Eu fiquei olhando para ela assim. Eu dei risada. Falei, moça, é isso mesmo que tem que fazer, né? Ela falou assim, e o senhor vai fazer? Eu falei, não, porque eu não tenho noção nenhuma como é que faz isso, né? Mas a senhora está certíssima, né? Falou, sinto muito, mas eu não tenho como te ajudar, né? Aí eu chamei meu grupo de pesquisa, falei, gente, vamos atrás desse negócio. Hoje eu tenho um grupo maior, naturalmente, né? Então a primeira coisa que você faz é revisão bibliográfica. Vão procurar quem está no mundo pensando em fazer isso, né? Em que estágio que eles estão, quais os erros que eles já cometeram para não cometer os mesmos, né? E então, nós temos que criar uma alternativa nossa, né? E foi muito bom, porque nós fizemos um protocolo que foi extremamente inovador na época, que a pesquisa mais avançada que tinha é a do médico de Nova York, chamava Octai, da Cornell University em Nova York, e outro da Bélgica. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam tirando os 2 ovários da paciente e conseguiam criopreservar. Só que depois não sabiam onde colocar, né? Aí eu tive a ideia, eu falei, não, esse negócio está errado, né? Eu falei, ó, com um olho só a gente não sobrevive. Você enxerga, com um rim só não dá. Tá? Então você não precisa tirar os 2 ovários, vamos tirar um. Então vamos secar só o que a gente precisa do ovário, não vai congelar o ovário inteiro, isso é ruim. E vamos deixar o outro ir pro pau. Né? Vai destruir o outro. O tecido germinativo vai morrer tudo, mas o arcabouço do ovário vai ficar. Vamos colocar ele de host ovary, quer dizer, o ovário hospedeiro, e vamos voltar ao contralateral dele. Quer dizer, uma ideia mais ou menos óbvia, né? Hoje, né? Na época não era. Falei, ó... Foi mais ou menos quando? Eu não consigo precisar, mas foi 2000, talvez, 2002, eu não sei exatamente. Uns anos, mais de 20 anos. Aí eu bolei o protocolo e falei assim, ó, vamos fazer com ovelha, né? Vamos pegar 4 ovelhas, aí nós tiramos o ovário direito de todas as 4 ovelhas, né? Criopreservamos as 4, o ovário esquerdo, nós colocamos o marcador metálico aqui na parede, damos um ponto, segurando ele aqui, que eu queria fazer a radioterapia, a mesma quantidade que faz uma mulher adulta num tratamento de câncer de mama. Mas se eu faço na ovelha, eu matava a ovelha. Né? Eu tinha que fazer 10 centigraus de irradiação durante 10 dias. Né? Eu iria matar a ovelha, né? Não tinha jeito, então eu tinha que fazer só no ovário. E como é que eu acho o ovário dela? Então eu tinha que marcar ele. Então pegamos uma agulha de injeção, cortamos um pedacinho, virou um tubinho de aço, passamos um fio dentro, pegou o ovário e marcou aqui. Tiramos um raio-x, sabia exatamente onde o ovário estava, né? E aí como é que você faz radioterapia? Aqui em Maringá só tem um instituto de radioterapia, né? Que é do Otávio, um grande amigo meu, né? Aí eu fui lá e falei, pô, Otávio, hoje em dia é impossível fazer. Ele falou, Otávio, eu quero fazer radioterapia aqui. Eu falei, o que você quer fazer? Falei, nas minhas ovelhas. Ele falou, você tá louco, pô, você... Rapaz, tô falando das minhas pacientes, o que é isso, né? Falei, que hora que você atende as pacientes? Ele falou, às vezes vai até 9 da noite, né? Falei, tudo bem. Nós trazemos as ovelhas, ficamos esperando aqui. A última paciente saiu, nós fechamos a clínica, entramos com as ovelhas, fazemos nas ovelhas, meu pessoal de limpeza, detetização, tudo, vem, higieniza a sua clínica inteira e no outro dia você está pronto para atender e eu te coloco em todos os trabalhos que você publicado. Ele falou, olha, você não pode... Não, tudo bem. Daí eu arrumei alguns estudantes de medicina, um deles está comigo até hoje, né? E nós íamos com o caminhão lá e ficamos lá a noite inteira, 10 dias, fazendo a radioterapia, né? Aí você tira um pedacinho do ovário que você radioterapizou, manda fazer o exame para provar que destruiu tudo, né? Aí você manda outro pedacinho daquele que congelou para provar que sobreviveu. Aí ele falou assim, agora 2, nós vamos operar todas as 3, soltar os ovários, 2 nós vamos implantar e 2 nós não vamos implantar. E eu não tinha onde colocar. O Jandir, que é outro médico amigo meu, que tem uma chácara aqui perto, dentro, do contorno ali, eu Jandir, vou botar minhas ovelhas na sua chácara. Ele falou, não, pode botar, não tem problema não. E a gente estava acompanhando o perfil hormonal delas e via que as 2 estavam melhorando. Até que um dia o Jandir ligou para ele uns 8 meses depois e falou, rapaz, sua ovelha está grávida. Eu falei, pô, não é possível. Então, quer dizer, você resolveu o problema todo dela. Então, você recuperou todo o fator hormonal, reprodutivo e tudo, né? E as 2 engravidaram, tiveram 2, e as que fizeram a radioterapia e não implantaram ovário, não engravidaram. Aí nós apresentamos isso nos Estados Unidos outra vez, ganhamos o prêmio novamente, mas eu fui muito criticado pelo Octai. Quando eu apresentei a palestra oral, né,
ele criticou muito que ele estava colocando ovário no baço da paciente, né? Que hoje é um absurdo total. Aí ele falou, o seu trabalho é muito interessante, é muito legal, muito promissor, mas não tem validade nenhuma porque o seu N não dá valor estatístico. E realmente não dava, era 4, né? 4. Aí eu voltei para cá, chamei o pessoal da UEM, muito bravo também, falei, quanto que eu preciso para dar valor estatístico? Aí ele falou, 10. Se você fizer 10, nenhum serviço do mundo pode contestar. Eu falei, moço, mas 10 ovelhas não dá, pô, é impossível. Mas que levar 10 ovelhas fazer radioterapia? Nossa senhora, não dá. Eu falei, então vamos fazer em coelho. Aí mudamos para coelho. Aí fizemos em coelho 10, ele teve o mesmo resultado, aí eu publiquei na Inglaterra, na Human Reproduction, e mandei o trabalho para ele. E daí eu fiz um projeto que eu poderia fazer o transplante humano, submeti ao CONEP em Brasília, o CONEP me deu autorização para fazer, porque era um tratamento experimental, né? Só que daí eu precisava que os oncologistas me mandassem as pacientes. Nenhum oncologista nunca mandou. Isso foi uma das pesquisas que mais me deixou frustrado, porque eu fiz a técnica e não consegui fazer. Demorou muitos anos depois para mim fazer numa paciente minha, né? Aí, de repente, eu recebi aí já tinha o fax, né? Eu recebi o fax de uma pesquisadora da Bélgica, uma doutora chamada Emery, uma grande amiga minha. Ela falou assim, olha, usamos a sua técnica, você publicou na Inglaterra, a nossa primeira paciente engravidou, mas abortou, a segunda nasceu, eu vou apresentar em Lyon e vou citar o teu nome, eu gostaria que você estivesse presente. E eu fui lá em Lyon, foi muito feliz, mas eu não tive o privilégio, por alguma razão, de ser o criador da técnica, mas não ser o primeiro. E a técnica hoje que é usado praticamente no mundo todo, né? E a mãe e a menina? A mãe e a menina? Não, a mãe da menina não teve, eu não pude ajudar ela, né? Porque até ela fez o tratamento, tudo, ela realmente teve problema. Depois eu perdi o contato novamente, né? Mas eu não tinha como ajudar ela, né? Eu nem sabia como fazer aquilo, né? Eu levei quase 2 anos para desenvolver tudo, né? O que o senhor espera para os próximos anos ali, né? Mas sempre dentro da área do senhor? Sempre aparece desafio, né? O desafio que está aparecendo agora é uma coisa que nós não tínhamos antigamente, né? Nós não sabemos exatamente o porquê ainda. Nós estamos passando uma fase onde tem meninas muito jovens entrando em falência ovariana. Então, nós temos menina de 30, 32, 33 anos entrando em menopausa. Tá? Há alguma suspeita sobre o Covid, sobre vacina, sobre uma série de coisas, mas os trabalhos não estão muito bem fundamentados, né? Então eu estou vendo isso aí com muita preocupação, não só eu, mas todo mundo está vendo isso aí com muita preocupação, né? O que nós podemos fazer? Porque a fertilidade está diminuindo. Por exemplo, antigamente nós queríamos que as mulheres se preocupassem com a preservação da fertilidade aos 38 anos, passou para 35, hoje nós estamos em 30, né? Hoje nós estamos em 30, né? E está ficando ruim, né? E nós estamos vendo que o crescimento da infertilidade é absurdo, né? Quando eu comecei a fazer reprodução, todo mundo me achou de louco, né? Eu falei, cara, ninguém tem dificuldade para engravidar, cara, você está doido, né? As épocas eram outras. Não, tinha essa coisa. E a segunda, quando a mulher estava tendo relações e não engravidava, o marido falou assim, bem, vai lá no médico ver o que está vendo para você, vai. Não era, o problema nunca era o homem. Não era, porque os homens tinham assim espermatozoides, e era verdade, tá? Os homens tinham espermatozoides maravilhosos. Hoje, é uma coisa muito triste. Você pega esses jovens assim, de 18 a 23 anos, colhe o sêmen dele para fazer uma análise, dá vontade de chorar. Chorar, até uma coisa horrível, né? Então, tanto é que hoje, quase que 50% da infertilidade já é masculina. Aí não era, né? Então, esse desafio agora de superar a próxima etapa é muito grande. Como é que nós vamos planejar as famílias do futuro por esse jeito, né? O legado, né? É difícil. Mas isso aí está aberto para todo mundo. Aí o mundo todo está preocupado com isso, né? Bom, doutor Gilberto, não tenho palavras para agradecer o tempo de qualidade, as histórias, assim, eu sou um entusiasta de histórias de sucesso e essa história do bebê realmente é algo que mexe com a gente. Eu acho que a galera, quando assistir no escritório, também se emociona, porque é o pioneirismo, né? A gente participa da história ali no dia a dia. Eu quero agradecer de novo, muito obrigado pelo tempo. Não, eu quero agradecer muito a oportunidade, porque eu acho que é a hora que a gente tem a oportunidade de passar um tipo de esperança, né? E a minha intenção é exatamente influenciar as pessoas que estão formando para que elas não tenham medo de seguir os seus sonhos, né? Mas eu quero agradecer a vocês também, que da CVN, porque se tem uma coisa que eu não sei, nunca soube fazer, quando sobrou um pouquinho de dinheiro, o que eu fazia com ele? Investir. Tá? Então, eu conheci o seu pessoal,
E vocês foram muito gentil, e eu tenho no Souza hoje, que é o gerente que me atende, né? Uma pessoa que eu posso considerar um amigo, né? Nem sempre ele acerta, mas na maioria das vezes ele acerta, né? Porque eu compreendo que no mercado como o do Brasil, né? É impossível você fazer qualquer tipo de planejamento a longo prazo sem correr um risco de errar, né? Como nós, se eu fosse ficar pensando que eu estava fazendo isso no Brasil e que isso poderia me dar prejuízo financeiro, eu nunca teria feito nada, né? Então, no Brasil é um país que não é para amadores, né? Ou você faz ou você faz. Agora, eu querer entender o que eu vou fazer com uma poupancinha minha que sobra, e era poupança realmente, entendeu? Aí que eu venho falando, mas eu tô perdendo muita coisa Aí também, né? do Bameri, lá de trás, né? Eu não preciso ganhar muita coisa, mas também não preciso perder muita coisa, né? Aí eu tive a felicidade de conhecer o Souza, conhecer vocês, né? Sou muito agradecido ao trabalho que vocês têm feito, né? Bom, a gente fica muito feliz. Lógico que eu acho que dos investidores que tem lá, eu sou talvez o mais humilde, né? Mas em todo caso, eu sou tratado de uma forma que me sinto diferente. Então, muito obrigado a A vocês. gente que agradece a história. Com certeza pode ter 200% de certeza que a história do senhor é inspiradora e só de ouvir assim inspira a gente a realmente perseguir o que a gente ama de verdade, né? Porque você falou, perseguir lá atrás do que eu amava e não botar um negócio de pé. Obrigado de novo, de coração. Muito obrigado a vocês. Foi uma grata surpresa vir para Maringá passar essa tarde com o senhor. Que bom. Um abraço.